Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Esse é o nosso segundo vídeo da rodada 36. O primeiro nós fizemos uma análise da rodada e mostramos lá um esboço do time principal. Vocês devem ter percebido que a rodada é uma rodada muito cara. Nós vamos ter que gastar pelo menos 140 cartoletas para fazer um time competitivo. Então a ideia desse segundo vídeo é fazer aqui um time barato para ajudar a maioria dos inscritos, sem ser um time que vai capengar, que não vai estar equilibrado. Então vamos buscar um time equilibrado que possa pontuar e vocês todos possam ficar satisfeitos. No mais, eu quero agradecer as visualizações e a galera que está assistindo o primeiro vídeo da análise do professor, porque tenho percebido lá que a média de visualização é de 7, 8 minutos. 8 minutos de vídeo é muito bom. Então quero agradecer e pedir para que vocês continuem assistindo o máximo que puderem dos minutos dos vídeos, porque isso faz com que o YouTube possa então estar distribuindo o nosso vídeo, recomendando o nosso vídeo para que outras pessoas possam assistir. E se você gostou do conteúdo e está gostando, tem curiosidade em ver como é que a gente trabalha, já vai deixando o like, já faça a inscrição, já clique aí no sininho para não perder nada. Vamos embora para o segundo vídeo então, que é a escalação do time mais barato para ajudar todo mundo. Apesar do time ser o mais barato, o que eu quero sugerir aqui a vocês é que não deixem o Mito Marinho de fora. Apesar dele custar 26 cartoletas, nós vamos encaixar o Marinho aqui e vamos diminuir lá nas cartoletas dos outros jogadores. Se a gente sentir que está muito caro, eu faço uma sugestão no lugar do Marinho. Então, no lugar do Marinho, por exemplo, você pode colocar o Claudinho, que você economiza 10 cartoletas, e você pode colocar o Gabigol, que também está entre os mais escalados, que você economiza 13 cartoletas. Então vai depender da grana de cada um. Ou você coloca o Gabigol, ou você coloca o Claudinho, até mesmo o PP, né, que veio mal aí em algumas partidas, mas é um cara que pode acontecer nessa rodada. Então a gente vai sugerir aqui jogadores mais baratos, além do Marinho. Vamos sugerir que o Diego Souza. Diego Souza é o cara que pode bater o pênalti lá no Grêmio, né? Quando ele está em campo ele bate, quando ele não está, costuma ser o Jean-Pierre. Na última deixaram o Thuram bater, então atrapalhou inclusive muitos cartoleiros que tinham o Jean-Pierre, apesar do Jean-Pierre ter mitado. Diego Souza tem 9 gols no campeonato, né? Tem 2 assistências, não faz pontuações extraordinárias, mas ele tem na 24ª aqui uns 16 pontos. Na última ele fez gol, tomou cartão e fez 6,60, mas é um jogador interessante para a rodada, para você fugir dos mais escalados e montar um time que seja mais barato. Pensando em time mais barato, você tem um Renato Kaiser jogando dentro de casa, ele não atua muito bem como atua fora, mas ele tem 11 gols no campeonato, uma assistência, e o Renato Kaiser vai pegar o seu ex-time, que é o Atlético Goianiense. Não é por causa dessa tal do lei do ex, não, mas ele tem algumas pontuações importantes. O Renato Kaiser é um nome interessante, assim como é um nome interessante para a rodada, o companheiro dele, o Carlos Eduardo, que já tem 7 gols, 4 assistências, finaliza muito, tem 18 finalizações e tem 2 mitadas boas aqui, ó. Tem essa na 27ª rodada e tem na 33ª, que ele fez 16,8. Na última ele fez 4 e na penúltima 2,3, não negativou em nenhuma rodada. Nós vamos colocar aqui o Fernandão como alternativa. Além do Diego Souza bater pênalti, o Marinho também bate pênalti e o Fernandão também bate. Bateu no último, perdeu o pênalti, mas fez 2 gols e fez 11,90. Tem 6 gols no campeonato, vai pegar um Botafogo já rebaixado, um Goiás que precisa sair dessa zona desconfortável do rebaixamento, Goiás que é o 18º. Então eu acredito muito no Fernandão para essa rodada. Você vai colocar 3 atacantes que batem pênalti. E aí você pode colocar e tirar um que não é do seu agrado e colocar, por exemplo, um Gabigol que também bate pênalti, um Claudinho que também bate pênalti. Acredito eu que o ataque mais comum será Marinho, Gabigol e Claudinho. Vai pegando as dicas. Aqui no meio campo, a gente vai colocar os jogadores que são alternativas àqueles que são também muito escalados. Arrascaeta, extremamente escalado, mas custa 17 cartoletas. Jean-Pierre, extremamente escalado na rodada, mas custa 13 cartoletas. Então, assim, no lugar do Jean-Pierre, a gente vai sugerir o Alisson, que custa 12. Então, só aqui você vai economizar de 12 para 13, você economiza uma cartoleta e meia. Quem tem cartoleta suficiente pode, por exemplo, pensar no Jean-Pierre. No lugar do Arrascaeta, a gente pode pensar, por exemplo, no Everton Ribeiro. Everton Ribeiro custa 10 e o Arrascaeta 17. Então, só aqui você economiza 7 cartoletas. Se você está achando ainda que o Alisson está caro,
você pode voltar aqui e colocar aqui embaixo outros jogadores. Ó, Raul, que sempre mantém regularidade, custa 9 cartoletas, é um nome bom para rodada. Natan eu não vou sugerir, porque às vezes ele não vai começar jogando. Nicão é um nome interessante, custa 9 cartoletas. Edenilson é um nome interessante, custa 8,84 cartoletas, também é o cara do pênalti. E o pênalti, em tempos de VAR, ele é um elemento importante para você pontuar na rodada. Descendo aqui, eu não vejo nenhum jogador com grande potencial, talvez muito fora da curva, um Thiago Neves, que vai ter um jogo aberto contra o Bragantino. Talvez um Diego aqui, mais menos do que Arrascaeta e Everton Ribeiro. Não penso em mais ninguém. Shailon, talvez um Shailon ali do Goiás. Então, voltando aqui para a gente escalar o nosso time, nosso meio campo, com alternativas aos caras que são mais escalados, a gente vai colocar o Iorra, que custa 11 cartoletas, 64. Pega o Bahia, que é um time que tomou muitos gols no campeonato, né? É uma das defesas mais vazadas, falei disso na análise da rodada, citei quais são os gols que o Bahia tomou e quantos gols tem o Atlético, né? O Atlético tem 58 gols já, Bahia tomou gol pra caramba, salvo engano já tomou 58. Tem o Vina também, você pode escolher entre Iorra e Vina, os dois têm o mesmo preço, qualquer um que você colocar você está bem servido. Indo para a zaga, Arana está muito bem escalado na rodada, mas custa 17 cartoletas. Não vale a pena você colocar um Arana e desequilibrar o seu time. Felipe Jonathan, muito bom para a rodada, custa 11,56. Eu prefiro colocar o Felipe Jonathan do que colocar o Arana na rodada, sinceramente. Então, se você quer uma alternativa ao Felipe Jonathan, por exemplo, você vem de Pará. Pará custa 6 cartoletas, vai deixar o seu time muito barato, apesar dele ter negativado aqui nas duas últimas. E você tem aqui um nome interessante, que é o Calegari, que a partir da 30ª rodada sempre pontuações positivas. Apesar de ter um jogo difícil contra o Ceará, o Calegari pode pontuar mesmo sem o SG. A gente não tem que preocupar só com o SG para montar a defesa, porque os SGs estão todos se acabando. Então a gente vai colocar o Calegari. Na outra lateral, a gente vai deixar por enquanto aqui o Felipe Jonathan, que custa 11 cartoletas. Depois nós vamos ver quanto que o time vai ficar aqui ao final, para saber se a gente precisa de parar, para ficar mais barato. Bom, na zaga, o Júnior Alonso com certeza estará entre os mais escalados, Cuesta também estará, mas são muito caros. Léo Ortiz é um nome interessante para a rodada, porque ele pontua mesmo sem SG, e o Léo Ortiz já tem 3 gols no campeonato e tem 71 desarmes. E o Sport cede muito para desarmes, tanto para zagueiro como para laterais. Então fique de olho nos defensores do Bragantino contra o Sport, porque podem ser jogadores com alta pontuação. Dá para arriscar em alguém do Sport ali. Mas a gente vai arriscar aqui, ó. Tem o Luan Pérez, que custa 6 cartoletas, tem uma média de 2,30, sempre pontuações positivas. Dá para pensar ou no Luan Pérez, que custa 6 cartoletas, ou em outro do Santos, que é o Laércio, que custa 3,60 cartoletas. Na última ele fez 6,30, né? Tem 24 desarmes em 12 jogos, uma média de 2 desarmes por jogo. É um nome interessante para a gente colocar. Além do Laércio, que é barato, eu vou sugerir o David Duarte, que eu também já sugeri lá no meu time principal. Estou com muita vontade de colocar no time principal o David Duarte, que veio pontuando, agora que ele negativou, mas veio pontuando sempre bem, mesmo sem SG. Até agora o time custou 103 cartoletas, é um time que está bem baratinho, dá para todo mundo escalar e é competitivo. Goleiros, claro que o goleiro mais seguro é o Jean, custa 12 cartoletas. Se você tem cartoleta suficiente, você vai colocar o Jean. Se você não tem, você tem opções de goleiros baratos. Hugo Souza, 2,85 do Flamengo, é uma ótima opção. John Victor, do Santos, não custa nenhuma cartoleta, 0,79 é um nome interessante. Vamos colocar o John Victor, porque a gente já tem 2 dos Santos aqui, senão a gente vai triplicar na defesa. Como eu disse, desequilibra o time, não é bom. Técnico, a gente vai colocar o Cuca, que eu acho que é um técnico interessante para a rodada. Também é interessante o próprio Rogério Ceni, porque o Flamengo joga sempre no ataque, como também o Cuca, o do Atlético, o São Paulo, só que ele é muito caro. Bom, se a gente fechar um time desse aqui, colocando o grande Mito Marinho de capitão, a gente vai ter um time com quantas cartoletas? Olha aqui, galera. A gente vai fazer um time com 117 cartoletas, um time competitivo com 117, que aí, de acordo com o seu patrimônio, você pode melhorar esse time. Ele custa 117 cartoletas.
Eu não quero ir, eu quero colocar um do Atlético que está entre os mais escalados. Aí eu vou de Júnior Alonso aqui. Se eu for de Júnior Alonso, o time de 117 cartoletas, ele passa para 124 cartoletas. Isso aqui é só para a gente fazer as conjecturas aqui da rodada. Se você for de Júnior Alonso, ó, esse time aqui da esquerda, ele custa 124. Observe que é um bom time, tem 2 jogadores do Atlético aqui. Tem quantos jogadores do Santos? 3. É um time equilibrado. Tem 2 do Grêmio, fazendo aquela dobradinha aqui, que é o arco e a flecha. Então, interessante também nesse sentido. Os atacantes do Atlético, ninguém está com confiança, mas se você tirar o Fernandão e colocar um atacante do Atlético, também fica interessante o seu time, ok? Presta atenção no que eu estou falando. Eu não gosto do Alisson, eu prefiro o Jean-Pierre, porque ele é da bola parada. Então, se você tirar o Alisson, você vai aumentar aqui 3, 4 cartoletas nesse time. Esse time custa 124. Se você colocar o Jean-Pierre, ele vai para 127. E aí, seu time continua equilibrado. Eu quero colocar aqui na frente, não quero o Diego Souza, quero colocar aqui na frente o cara que está muito bem escalado, que é o Gabigol. Quanto que vai ficar esse time com o Gabigol? Olha, que é um time muito próximo do que todo mundo está fazendo. Se você está entre os líderes, você não vai fugir da liderança. Esse time aqui, ó, custa 127 cartoletas, dessa forma que ele está aqui. Vamos voltar para o Diego Souza, que é um time barato e ainda dá para você fugir dos mais escalados. Está aqui o nosso time barato. Espero ter ajudado. Não esqueça, faça a inscrição, deixe o like, compartilhe, ajude o canal a crescer, porque é bom para mim e é bom para você. Tá aí o nosso time, 124 cartoletas. Espero ter ajudado. Um abraço a todos e boas mitadas pra gente.